Ainda sobre insegurança jurídica, a Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, no relatório final apresentado na última segunda-feira ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, os resultados obtidos demonstraram ali maturidade dos sistemas eleitorais. Outra tensão entre os poderes ali, entre o presidente Jair Bolsonaro, que vem criticando a segurança eleitoral, a segurança das urnas. Agora vem esse relatório em que há um esforço aí por parte de alguns ministros do TSE, Alexandre de Moraes e Luiz Fachin, sempre reforçando a tese de que é inviolável, que não há como ter fraude. Inclusive, a gente entrevistou ontem aqui no nosso estúdio o ex-deputado federal Eduardo Cunha. A gente fez essa pergunta para ele, né, em relação às urnas eletrônicas. Ele até disse que nada é 100% confiável, né, nada na vida. E tem essa questão que o presidente, né, vem atacando, dizendo que tem desconfiança da segurança eleitoral. Aí vem parte do judiciário ali dizendo que não é inviolável. Eu queria que você fizesse uma análise dessa situação, dessa tensão entre os poderes que a gente vai viver ali até o fim das eleições, fazendo uma comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos, em que houve também uma suspeita ali de fraude em relação ao resultado das eleições. E o que pode acontecer aqui no Brasil pode ser parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Como é que ficaria constitucionalmente ali, caso haja alguma suspeita de fraude, caso a pessoa que ganhou ou não acuse o sistema eleitoral dizendo que realmente houve algum tipo de irregularidade? Muito bem. Isso é um pouquinho novidade para a gente, né, que a urna eletrônica, o nosso sistema eleitoral, passou a ser um ativo, um assunto de campanha. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, estou sendo um pouco científica aqui, né? Estou meio que jogando para a plateia, Isabela, mas é porque a gente viu o nosso sistema eleitoral, nosso sistema de apuração, entrar no meio da discussão e virar um tema de campanha, que inclusive, já indo para o tema, né, das pesquisas e das eleições, tenho visto que vocês têm feito essa cobertura, mas a gente está tendo uma campanha que e aqui estou falando enfim, dos principais candidatos, né, da principal polarização que a gente está vivendo, que trata muito pouco de assuntos que a gente costumava ver em campanhas. Então, aquele clássico do político que fala de saúde, segurança e educação, a gente tem visto muito pouco. E outros temas tomaram a frente, como as urnas eletrônicas. Eu tenho que confessar que, e acho que penso que é uma posição mais realista, pensar que nada nessa vida é inviolável. E tanto nada nessa vida é inviolável que nós tivemos o TPS, né? Só explicando mais ou menos, esse TPS ele acontece já há muito tempo, é organizado pela Justiça Eleitoral e eles juntam especialistas de várias instituições e muita gente que entende de TI. Então, eles juntam gente com muito potencial de hackear coisas, gente com muito conhecimento nessa área, e eles fazem vários encontros para tentar furar a barreira das urnas eleitorais, tá? Isso que a Isabela explicou para a gente, só para explicar que é um processo. E o relatório afirmando que nesse processo, né, não dá nem para chamar de evento, são vários encontros, desse ano, encontraram 5 falhas, mas não 5 falhas que permitissem alterar voto ou abrir a identidade de quem votou, de quem estava votando, que são 2 grandes problemas. Alterar voto eu nem preciso explicar, a gente acabaria com a ideia da democracia representativa, e a liberação de identidade, ou seja, você poder descobrir quem votou, é uma questão bastante séria num país tão grande quanto o nosso, em que em alguns rincões a gente ainda tem a tentativa de coisas como voto de cabresto, por exemplo, ou ameaça, ou troca de favores em função do voto naquela pessoa. Então, houve um trabalho orquestrado pela Justiça Eleitoral com Ministério Público, com Polícia Federal e com muitos especialistas, inclusive do mercado, que atestaram que esse modelo de urna que nós temos, a gente passou vários dias com o melhor dos nossos hackers tentando furar e não conseguimos.
Então, eu volto para o que eu disse antes de concordar com o Eduardo Cunha, que não temos nada inviolável. Tanto sabemos que tudo pode ter falha, que a nossa Justiça Eleitoral faz o TPS e publiciza esse relatório. Então, ela admite que estamos sempre melhorando, queremos sempre o sistema mais seguro e, inclusive, fazemos esse sistema de tentativa de furar. Esse sistema, essa coisa de colocar gente para tentar furar, ele é bastante comum nas grandes seguranças do mundo. Então, os grandes bancos do mundo, as grandes empresas do mundo contratam hackers para fazer exatamente isso. Por que eu expliquei tudo isso para vocês? Para explicar que esse relatório liberado pela Justiça Eleitoral, primeiro, ele não saiu da cabeça da Justiça Eleitoral, ele é fruto de um estudo de vários representantes públicos e privados, e é uma prática bastante comum, testada, tá, e validada, tanto por meios públicos, tanto por instituições públicas, quanto por instituições privadas, como dei exemplo dos grandes bancos. Então, é esse o cenário que temos. Temos uma urna testada e bastante identificada como segura, para o momento que temos. Por que eu digo isso? A tecnologia está em constante mudança. Então, a gente tem eleições de novo daqui a 2 anos, isso vai ser testado de novo, porque se alguém tiver conseguido furar o que nós temos, alguém vai conseguir a solução, ok? Então, é isso. Isso é a situação das urnas eletrônicas. Elas viraram mais um dos ringues de invalidação do processo, até porque é mais fácil eu falar disso do que eu falar, como falei, estava contando para vocês, os temas comuns de campanha, saúde, segurança e educação. Então, virou um tema. Você me perguntava, Isabela, da possibilidade de questionamento. Já existe também na nossa legislação a possibilidade de pedido de recontagem e tudo. Tem que ser feito com base em alguma denúncia sólida, ok? E para isso nós temos parâmetros, não é uma coisa tão subjetiva. E você estava me perguntando dessa ligação que a gente faz com o que aconteceu, principalmente o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, que foi aquela data em que o Senado americano oficializaria a vitória de Biden e a posse e tudo isso, e a gente teve aquelas cenas deploráveis. E por que eu digo deploráveis? Independente de quem fizesse aquilo nos Estados Unidos ou no Brasil, nós vivemos em democracias liberais. A principal característica das democracias liberais são as instituições democráticas sólidas. Ao atentar contra uma instituição, como aconteceu em 6 de janeiro, porque, novamente, é possível questionar os resultados. É possível, isso está previsto na lei. O pedido de recontagem não é uma novidade nos Estados Unidos. Lá atrás, o George W. Bush filho pediu recontagem e foi assim que ele se tornou presidente pela primeira vez. Isso não é novo. Pedido de recontagem não é novo, tá? Mas atentar, não aceitar o resultado, isso é bastante novo na história dos Estados Unidos e nós temos talvez essa bravata ou essa... Eu não quero nem dizer ameaça, porque sinceramente eu acho que essas coisas são ditas sempre em contextos tão não formais e tão figadais que eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se um ato sério de atentado às instituições, algo como não aceitar o resultado, aconteceria no Brasil. Você me perguntou disso constitucionalmente, Isabela. Isso é completamente não constitucional, até porque a base de uma república democrática é uma Constituição clara. E um dos papéis da Constituição, gente, é exatamente delimitar o que cada poder deve fazer, né? Nós temos 3 poderes, cada um no seu quadradinho, cada um trabalhando do seu jeito, freios e contrapesos. Atentar contra o resultado de uma eleição que não há razão, tá? Eu não estou aqui fazendo futurologia, não estou dizendo se vai ter ou não vai ter. Mas se eu não tenho motivos sólidos, provas concretas, e provas concretas não são achismo, de que aquela eleição aconteceu da melhor forma, de maneira ilibada, não há porquê eu negar o resultado. Fazer isso é um atentado às instituições democráticas, de uma democracia liberal. Eu realmente acredito, e a gente acredita que a gente vai falar também do cenário de eleições, mas eu realmente acredito, um dos fatores disso não acontecer, é que a gente foca muito nessas eleições gerais no cargo principal do executivo, no cargo do presidente da República. Mas a gente tem que lembrar
que naturalmente já teria, e hoje no Brasil tem muito mais força, o nosso legislativo. O Congresso Nacional não deixaria que isso acontecesse. E eu imagino, e aqui é um futuro distópico daqueles de livro que eu não quero que aconteçam, mas se a gente tivesse algum tipo de não aceitação do resultado, muito tranquilamente, e há como o judiciário e o legislativo assumiriam essa posição e continuariam o processo democrático de dar o poder a quem de fato, né, tem a diplomação lá no Congresso Nacional, as duas casas se juntam para receber quem será o presidente, para abrir o ano. Então, acredito que o legislativo faria esse contrapeso, porque, inclusive, é uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas o nosso legislativo, ele é extremamente poderoso, ele é extremamente importante para o nosso equilíbrio democrático. Então, acredito que ele assumiria esse papel.